Boa noite, meus irmãos. Estamos muito felizes de estarmos aqui novamente para adorar ao nosso Deus, Amém. o único merecedor do nosso louvor. Como todos sabem, nosso pastor está de férias, está num descanso merecido, que ele possa ter dias bastante agradáveis de Amém. descanso, tanto físico como mental. E nós vamos dar continuidade à sua obra aqui, né? A obra do Senhor. Vamos adorar o nosso Deus. Cumprimente seu irmão aí na internet, mesmo que no chat. Fale com seu irmão, dê boa noite, para que nós possamos estar cada dia mais juntos, mais, compactados na presença do Senhor. Amém. Vamos orar ao nosso Deus para que nós possamos iniciar o nosso culto. Santo Eterno Deus, mais uma vez na Tua presença, nós nos encontramos para agradecer a Ti, Senhor Deus, por tantas maravilhas que Tu tem operado em nossas vidas, Senhor Deus. Mesmo diante a pandemia, mesmo diante a perdas que nós temos tido, Senhor Deus, mas a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor Deus, estão a cada dia conosco. Nós viemos Te entregar este culto em Tuas mãos, Senhor Deus, que o nosso louvor possa chegar a Ti, Senhor Deus, com cheiro suave. Nós temos a certeza que Tu és o único merecedor do nosso louvor. Fique com cada um que está nesse momento assistindo esse culto, que Tu possas tocar em seus corações, que eles possam, Senhor Deus, ter fé, ter confiança em Ti, Senhor Deus. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe o link com seu irmão, com seu amigo e vamos adorar o Senhor. Delícia. Irmãos, recentemente nós celebramos o Dia do Músico, né? E a equipe de louvor e muitos outros irmãos que não fazem parte da equipe de louvor, mas gostam de adorar ao Senhor através da música, se sentiram homenageados, e é uma data muito especial para todos nós. Mas uma coisa que traz a reflexão para a gente é: o Senhor não está à procura de cantores ou cantoras ou grandes musicistas. O que Ele olha é o nosso coração. Ele não olha a nossa aparência, Ele não olha o dom que Ele mesmo nos deu, Ele olha o nosso coração. E essa música que nós vamos cantar fala disso. Eu lembro de uma passagem que quando Jesus estava entrando em Jerusalém, sendo aclamado acima do jumentinho, e os discípulos muito felizes, celebrando e adorando ao Senhor, e alguns fariseus que sempre andavam ali no meio, criticaram e falaram para Jesus: olha, eles estão demais, você não vai pedir para eles, né, se controlarem, se segurarem? E aí Jesus responde assim para eles: se eles se calarem, até as pedras clamarão. E o que a gente deseja é que, mais do que músicos, o Senhor encontre em nós adoradores, para que pedras não tenham quem clamar em nosso lugar, mas que nós possamos anunciar o Evangelho através da música, através do nosso comportamento, através do nosso testemunho, através da nossa família, do nosso trabalho, de tudo aquilo que o Senhor permitir, que nós possamos ser mordomos, que Ele possa encontrar em cada um de nós verdadeiros adoradores. Que essa seja a sua oração e que nós possamos adorar juntos ao único digno. Estou diante de Ti, Senhor, sonda o meu coração. Quero Te exaltar com meu louvor para sempre. O que eu mais quero é me deitar aos Teus pés e do Teu amor desfrutar. Não há nada igual que a Tua presença, Senhor Jesus. Quero que a Tua procura termine em mim. Quero ser um verdadeiro
quero te exaltar com meu louvor para sempre, para sempre. O que eu mais quero é me deitar aos teus pés e do teu amor desfrutar. Não há nada igual que a tua presença, Senhor Jesus. Eu quero que a tua procura termine em mim. Quero ser um verdadeiro adorador diante do teu trono. Eu quero me prostrar e te adorar, te adorar. Não posso deixar que a natureza tome o meu lugar na tua adoração, que é o meu maior prazer. Não faz o teu amor, eu quero me banhar, preciso de ti, preciso de ti, Senhor. Tu és o meu bem maior, és tudo que eu preciso. Como eu te amo, preciso de ti. Nós precisamos do Senhor, porque Ele é o ar que nós respiramos, Ele é tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos. Ele é a medida exata da tua necessidade. Às vezes a gente acredita que a nossa necessidade é uma, mas o Senhor, Ele supre em algo muito maior do que você possa imaginar, pensar. Não é melhor a gente deixar o nosso coração nas mãos daquele que inventou o coração e que colocou o desejo de eternidade dentro do nosso coração? Deus é muito maravilhoso, muito maior do que nós podemos compreender. E nós vamos adorá-lo, falando algumas coisas para Ele, dizendo que Ele é santo, dizendo que Ele é digno, dizendo que Ele é amoroso. E se você nem quiser cantar essa letra junto com a gente, quiser falar outras coisas para o Senhor, é o seu momento de adoração. Que você entoe um novo cântico ao Senhor. Vamos celebrar juntos a esse Deus maravilhoso. Vamos celebrar com alegria. E se você estiver em casa, com a sua família, fique de pé, se alegre, bata palmas, adore ao Senhor. Poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei para sempre, para sempre. E eu canto de novo ao Rei que é digno. E eu canto
vida em ti. Vida nele. A Bíblia diz que não cai um fio da nossa cabeça, não acontece nada na nossa vida sem que ele tenha o conhecimento, sem que ele cuide de nós. E a palavra diz em Romanos para nós nos alegrarmos na esperança. Quantas pessoas agora estão apavoradas enquanto esperam? Mas nós temos uma orientação dada pelo Senhor para que nós nos alegremos na esperança. Amém. Muitas pessoas cedem na tribulação. E é claro que cristão tem tribulação, em momento nenhum. A Bíblia disse que Jesus é um servo sofredor. Há tribulações, mas a mesma palavra nos diz: sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Porque a oração, querido, se existe tempo para todas as coisas, a Bíblia diz: orai sem cessar. Para a oração não há tempo certo. Todo momento é momento de falar com Deus, de pedir. E nesse momento, cada um de nós vai colocar o nosso coração no altar do Senhor. Levar a Ele as nossas tribulações, levar a Ele os motivos pelos quais nós esperamos, as coisas pelas quais nós esperamos, os nossos motivos de oração, sejam um parente, um amigo, a lista de transmissão que o pastor tem enviado para cada um de nós, com tantos nomes, irmãos. Não só são nomes, são pessoas, são nossos irmãos, são famílias envolvidas, precisando, aguardando a provisão do Senhor, mas se alegrando na esperança, que nós possamos pedir para o Senhor renovar as forças de cada um, a começar nas nossas forças também, para que nós possamos esperar com alegria. Peço que você entregue de fato ao Senhor a sua questão. Fale para Ele, abra-se para Ele. Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer te ouvir. Como um pai que já sabe tudo sobre o filho, mas gosta de ouvir do filho, porque o filho demonstra que confia nele. E nós confiamos em Ti, Senhor, e Te pedimos, ouve a nossa oração. Vamos falar com o Senhor. Pai de amor, querido, eterno Deus, obrigada pela Tua palavra que nos diz sobre nos alegrarmos enquanto esperamos em Ti, Senhor. Obrigada porque a Tua palavra nos renova as forças. O Senhor nos diz que se necessário for, o Senhor nos fará andar sobre as águas. Se necessário for, o Senhor abre o mar. Que não é nada, Senhor, como nós já cantamos aqui, nada é impossível, Senhor, nada é impossível para Ti. Muitas vezes a gente não consegue enxergar, Senhor, o Teu agir, mas não quer dizer que o Senhor já não esteja trabalhando, Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, ó Deus. Então renova as nossas forças, que nós possamos pedir muito mais do que o nosso pedido, mas pedir por nós, a nossa reação diante dessa tribulação, para que o Senhor aumente a nossa fé, para que o Senhor aumente a nossa perseverança, para que o Senhor transforme nosso choro em riso, Senhor, e que a nossa boca se encha, Senhor, de louvores, mesmo na tribulação, para que o mundo perceba que há algo diferente em nós, Senhor. Porque nós não confiamos, Senhor, em carros, não confiamos em cavalos, não esperamos, Senhor, apenas só pela vacina, não esperamos apenas só pela solução vinda pelos homens. A gente sabe que o Senhor abençoa com sabedoria homens, cientistas, médicos, para trazer solução também para esse problema, Senhor. Mas nós confiamos em Ti, ó Deus. Amém. Quem tem nos guardado é o Senhor. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia, Senhor, a sentinela. Então guarda as nossas vidas, amém, guarda a nossa família, Senhor. Protege-nos, Senhor. E se caso algo nos acontecer, que enquanto a gente passar por isso, a gente passe dando glórias a Ti, para que o mundo veja, Senhor, que há alegria na salvação, porque nós não somos um grupo de lunáticos,
A nossa fé, ela é firmada na rocha, Senhor. E Tu és a rocha fiel. Obrigada, Deus. Obrigada. Renova nossas forças. Como a Cleide disse, Senhor, faz-nos estar unidos, compactados. Porque se a gente não anda pelas vistas, não importa a gente não estar unido fisicamente, a gente está unido, compactado pelo Espírito Santo, pela autoridade da palavra que cada um vai buscar na sua casa. Que o Espírito Santo nesse momento entre na casa de cada pessoa, Senhor. Transforme, Senhor. Renove casamento, relacionamento de pais e filhos, Senhor. Restaure as finanças, Senhor. Abre portas de emprego, mesmo no meio de uma pandemia, Senhor. Restaura, Senhor. Faz milagres no Teu povo, Senhor. E mesmo se o milagre que eu espero, o Senhor não fizer, faz um milagre na minha vida, de saber esperar em Ti com alegria, confiar em Ti e saber que a minha maior porção é o Senhor. Nós celebramos, Senhor, e somos gratos por tudo. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus, amém. Quando um novo dia começa, ninguém vê, mas à meia-noite tudo já mudou. No tempo de Deus vai aparecer o que Ele já mostrou ao que crê. Nem tudo que acontece dá pra entender. Andando pela fé a gente vai vencer. Aleluia. O que eu quero mais é me encher do Teu poder. Jesus, estás comigo, a quem eu temerei. Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Novo dia, Aleluia. novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Aleluia. Quando um novo dia começa, ninguém vê, mas à meia-noite tudo já mudou. No tempo de Deus vai aparecer o que Ele já mostrou ao que crê. Em tudo que acontece dá pra entender. Andando pela fé a gente vai vencer. O que quero mais é me encher do Teu poder. Jesus, estás comigo, a quem eu temerei. Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer um novo dia,
orou por chuva, querido. E de repente, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem surgiu. Ele já cria que o milagre já ia acontecer. Chuva de Deus na sua vida, querida. Chuva de bênçãos na sua vida. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Que a gente seja renovado na nossa fé, na nossa esperança e na nossa confiança em nosso Deus. Que a gente tenha expectativa daquilo que Ele vai fazer ainda, mas que a gente tenha sensibilidade para perceber o que Ele está fazendo em nossas vidas. Eu sei que a Cleide falou no começo do culto que eu estava tirando uns dias de férias, mas precisei fazer alguns intervalos em alguns dias, produzir algumas coisas ou atender algumas pessoas e fazer algumas coisas necessárias. Mas nesta noite eu queria apresentar aos irmãos e talvez de forma oficial darmos a abertura ao nosso Natal, falando um pouco sobre como vai ser esse mês, sobre como vai ser esse final de ano, pensando já no próximo ano. Então nós convidamos a missionária da Junta de Missões Nacionais, a missionária Jaqueline da Hora. Ela já é conhecida da nossa igreja, já esteve falando para nós, psicóloga, e também tem um trabalho extraordinário através da junta com as crianças também. E nós vamos ouvir então a palavra de Deus, e você pode ter o seu filho na sala também, vai ser uma palavra para a igreja, mas também não vai deixar de incluir as nossas crianças. Então que Deus fale ao seu coração, que Deus abençoe você e sua família nesta hora, que você seja edificado pela palavra de Deus. Irmã Jaqueline, seja bem-vinda, que Deus a abençoe e use sua vida para ministrar a palavra ao nosso coração. Vamos ouvir a palavra de Deus. Seja bem-vinda, querida. Olá, tudo bem? Que privilégio poder vir aqui e compartilhar com você a palavra de Deus. Nesse momento não é possível estarmos presencialmente, mas é uma alegria muito grande, mesmo que virtualmente, mesmo por meio desse vídeo, poder compartilhar com você a palavra de Deus e o que Deus tem falado ao nosso coração. E eu queria que você, nessa mensagem, nessa reflexão, antes da gente começar propriamente aquilo que Deus colocou no meu coração, eu quero desafiar você a pedir ao Senhor para abrir o seu coração, abrir a sua mente, para que você possa receber a palavra do Senhor. Vamos orar? Deus, nosso Pai, muito obrigada, porque apesar de todas as dificuldades que estamos vivendo nesse tempo, o Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo. Obrigada porque apesar de todas as dificuldades, nós temos as condições ainda de ouvir a voz do Senhor através da Tua palavra. Então fala conosco hoje, independente de onde nós estivermos e como estivermos. Fala conosco e alimenta a nossa alma com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Como que você passou a semana? Como é que você passou esses últimos meses? Eu imagino que se você, como eu, tem visto tudo o que está acontecendo ao nosso redor, todo o cenário social que se desenhou para a nossa vida no ano de 2020, certamente várias emoções, talvez muito turbulentas, têm entrado no seu coração. Você é criança, você está sentindo falta da escola? Está sentindo falta dos amigos, dos parentes, as festas que a gente pode ir de aniversário? Esse ano tem sido um ano muito desafiador para a gente. E por conta de todas essas dificuldades que a gente está vivendo, as mudanças que a pandemia acabou gerando em nós estamos sendo afetados por emoções que talvez sejam muito incômodas. Como é que você está nesses últimos dias? Você está triste? Você está preocupado? Você está ansioso, ansiosa? Você está angustiado? Quais são as emoções que estão presentes na sua vida? Eu quero compartilhar com você hoje um texto da palavra de Deus que Deus tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias. E se você puder, abra no Evangelho de João, no capítulo 2, e nós vamos ler os versículos de 1 a 12. Diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento.
E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos seus atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali havia 6 talhas de pedra, usadas para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus ordenou: enchei de água as talhas, e eles as encheram completamente. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa. E eles assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubesse os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior. Mas tu guardaste agora o melhor vinho. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali poucos dias. Olha que texto rico, eu tenho certeza que você já conhece essa história, você já conhece essa narrativa que conta a história do primeiro milagre de Jesus. Mas eu queria perguntar para você uma coisa. Você gosta de ir em casamento? Tudo bem que esse ano a gente não está podendo muito em muitos casamentos, né? Os casamentos até estão aí buscando novas formas de fazer as celebrações, com poucas festas, quando essas festas acontecem até com menos gente, com menos convidados. Mas vamos pensar nas festas em casamento que a gente ia antes da pandemia. Você gostava de ir? O que você mais gostava na festa? Bolo? Docinhos? A comida? Ver a noiva? Olhar a decoração da igreja? O que mais te encanta em olhar para uma festa de casamento? Certamente, a festa de casamento é um ambiente de muita alegria. E era esse ambiente que Jesus estava. Havia ali pessoas que estavam se casando, e a gente não sabe bem quem são essas pessoas, a Bíblia não conta, mas conta que Jesus foi a essa festa de casamento. E no meio dessa festa, aconteceu uma coisa muito interessante. Acabou o vinho. E isso era um problema muito sério para os noivos e para a família, porque o vinho, naquele tempo, era motivo para celebração, para festa. O vinho estava presente nas grandes celebrações do povo de Deus, do povo de Israel, do povo judeu. Era comum nas festas e nas comemorações o vinho estar presente. O vinho era sinônimo de festa, de celebração, de alegria. Então, faltar vinho era uma coisa terrível. Imagina você se fosse nos dias de hoje e você chegasse numa festa de casamento e de repente alguém dissesse para você: ah, acabou o salgadinho. Ah, não tem docinho para todo mundo. O que você ia achar dessa festa? Chato, né? Agora, o que você acha que os noivos sentiriam ou a família dos noivos sentiriam se de repente você está lá na festa, acaba os docinhos, acaba os salgadinhos, acaba o refrigerante? Como é que você acha que os noivos ou a família dos noivos se sentem ao ver que aquilo que é importante numa festa de casamento acabou? Talvez eles ficariam envergonhados, talvez tristes, talvez angustiados. Tantas emoções que a gente pode ficar imaginando que eles sentiram. A Bíblia não conta isso pra gente, mas dá pra gente uma ideia do que significava acabar o vinho no meio de uma celebração. Era como se a festa tivesse acabado. Então imagina só, um momento de casamento, um momento de celebração, onde parentes, pessoas, a comunidade ali em volta daquela família estava ali para celebrar o casamento e de repente acaba o vinho. Era como se a festa tivesse acabado. Certamente isso era um problema grande que trazia uma série de emoções. Mas Jesus estava ali. E a Bíblia vai contar pra gente que Maria foi até Jesus. Maria, a mãe de Jesus, foi até ele e levou essa situação para Jesus e disse: olha, acabou o vinho da festa. E no versículo 4, Jesus fala para ela assim, né? Pergunta para ela: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Parece para nós, na nossa cultura agora, nesse tempo que a gente está vivendo, chamar alguém assim, né? Mulher, que tenho eu contigo? Parece uma pergunta ofensiva. Mas não é esse o sentido que lá o texto original dá para gente. Lá no texto original, no grego, onde o Novo Testamento foi escrito, a ideia que essa pergunta dá
ela não é desrespeitosa. Quando Jesus se refere a Maria, ele não se refere de uma forma desrespeitosa, como pode parecer na nossa língua, o português. Ele se refere a ela, pelo contrário, de uma forma amistosa, mas é como se ele estivesse perguntando assim, por que você está me envolvendo nessa situação? Por que você está me envolvendo nesse problema? Ainda não é chegado o momento. Mas olha, apesar de Jesus mostrar para ela que ainda não era chegado o momento dos milagres dele se tornar público, a Bíblia diz para a gente que Jesus, então, percebendo a situação daquela família e se importando com o que estava acontecendo ali, ele então começa a fazer o milagre. As talhas são juntadas, ali tem água, que era para os costumes dos judeus, e então Jesus transforma a água em vinho. Primeira coisa que eu quero refletir com você nessa noite, ou nessa manhã, eu não sei que horas que esse vídeo vai ser projetado. Eu não sei se a igreja estará reunida em culto pela manhã ou à noite. Então, me perdoe se eu estou falando manhã ou noite, mas o que eu quero falar para você nesse dia, que a Bíblia está mostrando para a gente, é que Jesus se importa. Talvez poderia parecer uma coisa muito boba, Jesus se importar com o vinho de um casamento. Mas a Bíblia diz que Jesus se importou. Porque mesmo não sendo talvez chegada a hora dele de manifestar publicamente os seus milagres, foi numa cerimônia de casamento com o problema de acabar o vinho que Jesus então mostrou o seu poder, o poder grandioso de Deus que estava nele, porque ele era Deus. Eu fico pensando e tentando imaginar os porquês. É claro que a Bíblia ela não diz todos os porquês, são as nossas inferências, são as nossas interpretações, é o Espírito Santo que vai falando com a gente. Mas pensa comigo, tanta gente cega, tantos leprosos, pessoas que morriam, tantos milagres que Jesus fez para resolver problemas seríssimos na vida delas. Se importar com vinho de uma festa de casamento parecia tão pouco, né? Mas sabe o que esse texto mostra pra gente? Que Jesus se preocupa com aquilo que é importante para mim e para você. Não importa se aos olhos dos outros isso possa parecer uma coisa pequena, porque só é pequeno para quem não está vivendo a experiência, porque para nós que estamos naquele problema, vivendo essa dificuldade, isso parece muito pesado. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo nesse dia, que Jesus se importa com o que está preocupando o seu coração ou que está trazendo tristeza para a sua alma. Não importa se aos olhos dos outros isso possa parecer pequeno. Não importa se outras pessoas talvez estejam vivenciando situações muito mais difíceis. É claro que Jesus se importa com as dores delas também. Mas eu quero te dizer que Jesus se importa com você, com o que está se passando na sua vida. Então eu quero desafiar você, nesse dia, abrir seu coração para Jesus e derramar diante dele a sua preocupação, a sua tristeza, o seu medo, a sua angústia, as suas incertezas. Porque esse texto nos mostra que mesmo numa festa de casamento, Jesus se importou com a ausência do vinho. E o que isso poderia simbolizar? O final de um casamento. Era o fim do mundo? Não. Era o fim do casamento? Também não. Eles iam ficar casados, os noivos iam ficar casados, tendo vinho ou não, mas era o final da festa. Ia acabar a comunhão, ia acabar a celebração. Então, para Jesus, se tornou importante porque era importante para aquelas pessoas. E o que eu quero compartilhar com você é exatamente isso. Que Jesus se importa com a gente, com aquilo que se passa dentro da gente. Todos os dias na nossa vida, mesmo nesse período de pandemia, a gente tem trabalhado muito com pessoas. E eu acho que você deve se lembrar, eu sou missionária, e mesmo nesse período de dificuldades, a gente tem trabalhado para mostrar às pessoas e compartilhar para as pessoas que Jesus se importa com a gente, que Jesus se importa com as nossas preocupações, que Jesus se importa com as nossas angústias. E como é desafiador, meus irmãos, a gente ser esperança no meio da angústia. Como é desafiador para nós mantermos a nossa fé firmada no Senhor, na certeza daquilo que Ele pode fazer, no meio de um cenário social de tantas incertezas. Mas quando eu venho para essa palavra e vejo que Jesus se importou com coisas tão simples para aquelas pessoas, Jesus se permitiu revelar-se numa cerimônia de casamento para resolver um problema que estava ali para aquela família. É porque Ele se importava, porque o amor de Jesus é eterno.
E eu quero desafiar você que se você tem se sentido sozinha, sozinho, se você tem se sentido desamparado, se você tem se sentido desesperançoso, desesperançosa, eu quero fazer você lembrar que Jesus se importa com você e Ele está atento àquilo que está aparecendo e aparecendo na sua vida e tocando o seu coração. Jesus quer se envolver na sua situação. Era isso que ele perguntou para Maria, né? A forma como ele perguntou lá no original grego, a gente consegue entender isso. Mulher, não me envolva nessa situação, ainda não é chegada a minha hora. Mas Jesus olhou para aquelas pessoas e por se importar com elas, ele se envolveu naquela história. Jesus quer se envolver na sua vida, mas ele só vai fazer isso se você deixar. Porque ele não invade, ele não arranca as portas do seu coração para entrar, mesmo ele sendo o Senhor. Ele quer ser parte da sua vida se você deixar, ele quer ser a sua resposta se você buscar nele. Porque ele, em segundo lugar, o que o texto vai nos dizer, ele faz aquilo que ninguém pode fazer. Olha que coisa linda! Depois que Maria vai até ele, fala do problema que estava acontecendo, a falta de vinho, o que tudo isso estava preocupando, aquele diálogo com ela, olha, não está ainda na minha hora, não me envolva nessa situação. Mas ele se envolve porque ele se importa com aquelas pessoas e o milagre acontece. Quem poderia imaginar que de talhas de água sairiam vinho? E não era qualquer vinho, era um vinho gostoso. E você viu no texto que as pessoas ficaram espantadas, porque geralmente o melhor da festa era logo servido. Só que Jesus, ao transformar o vinho, não era qualquer vinho, era um vinho saboroso, era gostoso ao paladar. Aquelas pessoas ao provarem, né, e o mestre ali, responsável pela cerimônia de casamento, ao provar aquele vinho, ele percebeu que era gostoso ao paladar, e ele se espanta e vai falar com o noivo, que história é essa? Geralmente todo mundo serve o melhor vinho no começo e deixa aí talvez os de segunda, terceira qualidade para o final, mas você deixou para o final o melhor vinho. Meus irmãos, Jesus faz aquilo que ninguém pode fazer. A vitória final é dele. A palavra final é dele. E a palavra dele sempre é melhor, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas o que eu quero dizer para você e que eu quero ajudar você a refletir nesse momento, que ninguém ali naquele lugar, nenhuma daquelas pessoas que estavam ali poderia transformar a água em vinho. Nenhuma daquelas pessoas ali poderia trazer a solução para o problema deles, que era a falta do vinho, o final da festa. Talvez uma vergonha para a família, imagina todo mundo na comunidade. Acabou o vinho do casamento, deixa eu te contar o bafão da semana. Fomos numa cerimônia de casamento e acabou o vinho, foi todo mundo embora. Imagina a vergonha para a família. Claro que isso não está no texto, viu, gente? É meu jeito de poder ajudar você a compreender o que tudo isso significava. Mas Jesus faz o milagre. Ele transforma a água em vinho. Ele faz aquilo que ninguém podia fazer. Ele livra aquelas pessoas da tristeza. Ele livra aquelas pessoas da vergonha. E ele promove a alegria. Porque naquele momento de celebração, de festa, ter vinho era sinônimo de que a festa ia permanecer e que a alegria estaria ali ainda. E o que eu quero que você reflita é exatamente isso, que Jesus pode fazer na sua vida o que ninguém mais pode fazer. Talvez a gente fique na nossa tentativa humana, buscando resolver vários problemas, várias situações. A gente vem assim de turbilhões de coisas. Talvez esse processo de pandemia que nós entramos e os efeitos que isso gerou na vida da gente, de trabalho, de escola e de relações pessoais, isso tenha gerado outros problemas que nem eu posso imaginar. Além de você saber que Jesus se importa com esses problemas, eu quero dizer para você que Ele pode fazer aquilo que ninguém pode fazer. Ele pode dar uma solução para aquilo que está te angustiando. Ele pode dar uma solução para aquilo que está te preocupando. Ele pode dar uma solução para aquilo que você está pedindo nas suas orações. Então não deixe que os problemas, as dificuldades, as angústias, as preocupações, as tristezas roube do seu coração a certeza de que Jesus ainda é poderoso e que Ele é Deus, que Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente e que o milagre que Ele manifestou lá naquelas bodas em Caná, naquele casamento em Caná, Ele pode fazer milagres hoje. Jesus não está morto, Ele vive. E o Cristo ressurreto é poderoso para ir de encontro
aos seus problemas e fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. Quantas situações a gente tem enfrentado, quantas lutas, quantas angústias, quantas dificuldades, quantos dilemas. Eu me lembro de uma das nossas histórias de campo missionário. Missionário tem muita história para contar, histórias verdadeiras. E eu gosto de compartilhar algumas dessas histórias porque elas nos mostram como o poder de Deus é grande, poderoso e absoluto. A gente morava, eu e o pastor René, René meu esposo, a gente morava numa cidade no interior da Bahia, chamada Morro do Chapéu. E lá nós conhecemos uma família que se tornou uma família muito querida para nós. Aquelas pessoas, elas foram aceitando Jesus uma a uma. Começou pelas crianças, porque as crianças eram abertas ao Evangelho, coração aberto. E os irmãos que acompanham um pouco do meu trabalho sabem que eu gosto muito de trabalhar com as crianças, de levar a palavra de Deus às crianças, de levar esperança às crianças. Então isso não foi diferente lá no interior da Bahia, mas uma das coisas que a gente sempre fez muito foi conhecer as famílias das crianças, saber quem eram seus pais, quem eram seus avós, qual era o nível de vida das famílias, o que elas passavam de dificuldade. E isso é uma marca do nosso trabalho. E a gente acabou se envolvendo com essa família lá no interior da Bahia, porque as duas crianças, né, o menino e a menina, eram dois irmãos, eles começaram a frequentar a igreja, eles foram, se converteram a Jesus, foram batizados, e aí estavam frequentando a igreja. A mãe deles aceitou Jesus, a avó deles aceitou Jesus, os tios aceitaram Jesus. Deus foi salvando aquela família, fazendo um milagre lindo nessa casa. Mas havia um homem, o avô dessas crianças, que era uma pessoa com um coração muito aberto para o Evangelho, mas todas as vezes que ele ia tomar uma decisão e ele falava, Jaqueline, eles me chamavam de missionária, né? Às vezes me chamavam de Projac. Por que é Projac? Lá na Bahia o pessoal tem o hábito de chamar os professores de professores. E se o professor assim eles gostam, é uma pessoa legal, eles chamam de Pro. Então lá eles me chamavam de Pro-Jaqueline. E aí, com o tempo, com a intimidade, com a convivência, eles começaram a me chamar de Projac. Por isso que eles me chamavam assim. Às vezes me chamavam de missionária, mas geralmente era de Projac. E esse homem, muitas vezes ele me encontrava na rua, ele trabalhava na prefeitura da cidade, e ele sempre falava, Projac, domingo eu vou lá na igreja, eu quero aceitar Jesus, eu sei que Jesus pode mudar a minha vida. Mas ele tinha, na vida dele, uma dificuldade muito grande, porque ele era escravo do álcool. Ele tinha muita dificuldade com a bebida. Ele bebia de uma forma que ele se transformava e criava muitos problemas em casa e também nos ambientes onde ele ia. E ele sabia que isso era perigoso, mas ele não conseguia vencer isso. Ele falava que queria largar a bebida, ele falava que queria deixar, mas ele não conseguia. Era como se fosse maior do que ele. E era mesmo, porque era uma escravidão. E nós começamos a orar por esse homem, a clamar ao Senhor por ele. Oferecemos para ele estudos bíblicos na casa dele, ele prontamente aceitou. Começamos a ir na casa dele. Algumas vezes eu chegava lá para fazer o estudo bíblico, a esposa dele, que já era membro da igreja nessa época, abria a porta, me recebia. Mas com lágrimas nos olhos, ela falava, Projac, hoje não vai dar para fazer estudo bíblico. E eu perguntava, por que não, minha irmã? E ela falava, como é que ele tá? E aí eu entrava, via ele deitado no sofá, assim, jogado no sofá, porque de tanto beber ele tinha adormecido. E meu coração, muitas vezes, eu orei por ele, clamei ao Senhor. E numa das últimas vezes que eu estive lá nessa casa, antes do que Jesus fez, eu orei por ele, porque quando eu vi ele deitado, assim, ele não estava nem deitado no sofá, ele estava deitado no chão, como se fosse um andarilho, mas dentro de casa. E aí eu olhei para a vida daquele homem, olhei para ele, a gente tinha uma amizade muito grande, um amor muito grande por ele, porque quando ele estava sóbrio, ele era uma pessoa muito querida, muito amável. E eu disse para o Senhor que eu gostava muito desse homem e que era muito difícil para mim vê-lo assim, e ver o sofrimento que ele causava à família inteira. E eu coloquei diante do Senhor que ele estava querendo deixar aquela vida, mas que ele não conseguia, que era mais forte do que ele. Que o Senhor então manifestasse o poder e graça e misericórdia na vida desse homem e libertasse da bebida. Isso foi numa semana, umas 2 semanas depois ele foi para a roça, ele tinha lá umas terrinhas no que eles chamam de roça,
E ele ficou umas 3 semanas para lá, sumido da cidade. E aí eu procurava por ele, fui na casa da família, perguntei, ele foi para a roça, não quer voltar, tá meio esquisito, a gente está preocupado, mas não sabe o que está acontecendo com ele. E aí depois de umas 3 semanas, um mês mais ou menos, não me lembro bem, eu estava indo, né, da igreja para minha casa, andando. Lá a gente não tem ônibus, né, no interior, então a gente anda muito. E quando eu estava no caminho de casa, eu vi ele vindo ao meu encontro. E quando ele vinha vindo ao meu encontro, ele já começou a chorar. E ele, quando parou assim diante de mim, ele chorou, ele chorou, ele chorou. E eu fiquei sem saber o que fazer no meio da rua. O que as pessoas vão pensar, esse homem chorando aqui perto de mim? E ele chorando, e quando ele conseguiu se acalmar, ele falou, eu quero entregar a minha vida para Jesus. E ali, meus irmãos, no meio da rua, a gente orou entregando a vida dele para Jesus. Ele foi para casa, né? Ele se acalmou, foi para casa. Aí, uns dias depois, vem a esposa dele e fala, meu marido tá aí na porta da igreja, ele quer entrar para vir na igreja, mas ele tá com vergonha porque ele tá bêbado. E a gente disse para ela, deixa ele entrar, bêbado mesmo, deixa ele entrar. E aí ele entrou, sentou no último banco, e aí ele ficou, e lá ele chorou, chorou, chorou. E aí ele levantou e saiu. E aí eu cochichei com meu marido, era uma igreja pequenininha que a gente estava plantando. E aí eu cochichei com meu marido e eu falei, olha, ele foi embora, ele não ficou. E aí René, na mesma hora, levantou, foi atrás dele e falou, onde o senhor vai? Eu vou para casa porque eu tô bêbado. E meu marido foi lá com ele e falou, então eu vou junto com o senhor. Aí a esposa foi andando também atrás. E aí ele disse, eu vou junto com o senhor. E ali, junto, quando eles chegaram em casa, ele entrou no banheiro e o pastor falou para ele, né? René falou para ele, olha, o senhor quer tomar um banho? Eu vou dar um banho no senhor também. E aí a esposa, né, foi fazer o café e eles entraram lá. Meu marido ajudou ele a tomar banho de roupa e tudo, que ele estava bem bêbado. Mas depois que ele acabou de tomar banho, que ele sentou na mesa para tomar o café, ele olhou para o meu marido e disse, essa foi a última vez que eu coloquei bebida na minha boca. Porque eu sei que Jesus quer me libertar. Ora por mim, pastor, para que Deus possa me libertar. E ali eles oraram juntos, pedindo a Deus que fosse ali a última vez. E foi. Porque o milagre aconteceu. Jesus fez o que a gente não podia fazer. Jesus fez o que ninguém pôde fazer. Ele aceitou a Cristo, entregou a vida para Jesus. O dia do batismo desse homem foi um dos dias mais lindos que eu vivi na minha história de campo missionário. Porque eu lembro como foi emocionante vê-lo entrando no rio. Já é emocionante por isso, né? Porque a gente não tinha batistério, então o batismo era feito no rio. Então já é bonito e emocionante por ser num ambiente como esse. E ali naquele ambiente de rio, ele levantou a mão aos céus e deu glórias a Deus. Ele agradeceu a Jesus por tão grande salvação e pela liberdade. Mais de 10 anos, e ele continua caminhando na presença do Senhor. Eu quero dizer para você com essa história que Jesus faz o que ninguém pode fazer, porque ele se importa com você. Jesus transforma as tristezas da vida da gente em alegria. Jesus transforma as angústias da vida da gente em alegria, porque ele é Deus e ele se importa com você. Eu não conheço você, eu não sei onde essa mensagem vai chegar, para quem ela vai chegar, mas eu quero te dizer que o Deus dessa palavra, o Deus Todo-Poderoso que habita os céus e a terra, ele amou você desde a eternidade e por você ele entregou Jesus. E a Bíblia diz que o amor de Jesus por nós vai além dos céus. Então não são os problemas que vão nos afastar dele. Se você está vivendo angústia, dificuldade, solidão e tantas emoções que têm tirado o seu sossego, a sua paz, lembre-se que Jesus se importa com você. Lembre-se que ele pode fazer o que ninguém mais vai fazer e que ninguém pode. Então leve a ele o que está te angustiando, o que está te preocupando. E em terceiro lugar, lembre-se que Jesus transforma tristezas em alegrias. Eu não sei por que nós estamos vivendo todas essas dificuldades sociais por conta da pandemia. A gente sabe que os últimos dias vai se cumprir, aquilo que está escrito na palavra vai se cumprir. Eu tenho lido muita coisa, tenho visto muita coisa,
E eu ainda não descobri tudo que Deus quer nos mostrar, com todas as dificuldades que eu também tenho vivido, não só você, eu também. Mas de uma coisa eu tenho certeza, a Bíblia nos diz que Deus transforma em bem todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a Bíblia diz todas, é porque são todas, sem exceção, até mesmo aquelas que nos são dolorosas. Deus pode transformá-las e transformá-las em algo muito grandioso na nossa vida. Permaneça firme, não se deixe abalar. Cuide de você, cuide da sua família, cuide das crianças da sua casa. Ensine a elas que Jesus se preocupa, se importa com elas, que Jesus faz aquilo que ninguém mais pode fazer e que Jesus transforma as nossas tristezas em alegria. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana cheia da graça do Senhor, que seja um final de ano, de uma celebração de Natal, onde o mais importante não são as coisas, as comidas, as decorações, mas a certeza de que Jesus veio, porque Ele se importa conosco. Ele é o Emanuel. Então não duvide disso e transforme esse período de dezembro em gratidão ao Senhor por tudo que a gente viveu, mesmo as dificuldades. E que 2021 você caminhe se lembrando daquilo que essa palavra nos ensina. Ele se importa com você. Deus te abençoe. Amém. Como é bom saber que Deus está cuidando de nós. Muito obrigado, missionária Jaqueline da Hora, pela palavra, por compartilhar conosco, por gravar esse vídeo para a nossa igreja. Que Deus continue abençoando você, o Renê, seu esposo, seu ministério. Leve o nosso abraço à sua igreja também, porque é a igreja de um grande amigo, ao pastor Purim. Que Deus abençoe. Muito obrigado por estar aqui conosco. Querido irmão, querida irmã, como nós já temos falado, no próximo domingo pela manhã será então a eleição da nossa diretoria. Por enquanto, então, nós teremos ainda o nosso culto presencial pela manhã. Fique atento às informações dessa semana. Pode ser que alguma coisa mude, como os irmãos estão percebendo, ouvindo e observando simplesmente a olhar para o lado, que os casos têm aumentado na nossa cidade, assim como o nível de transmissão. Os nossos hospitais estão cheios, há uma grande dificuldade de fazer um simples exame. Então, continue orando, continue cuidando da sua saúde. Pode ser que nessa semana haja alguma mudança, mas a princípio, no próximo domingo pela manhã, nós teremos a nossa Assembleia Ordinária Magna para a eleição da diretoria estatutária, das outras organizações e diretoria eclesiástica. Nós esperamos que você, estando saudável e bem, não sendo do grupo de risco, possa estar presente. Se não, participe do nosso culto, e depois então teremos a nossa assembleia, assim como teremos também a ceia do Senhor no próximo domingo. Então tenha uma semana abençoada, que Deus continue cuidando de você, que Deus tenha misericórdia de você e da sua família, continue protegendo vocês. É a minha súplica, é a minha oração, que a paz, a alegria e a graça de Cristo esteja com cada um dos irmãos. Assim eu suplico, assim eu peço, em nome de Jesus.